toda vez que o Supremo avançava e invadia seara que não era dele, seara de outro poder, ele lançava um bumerangue que poderia vir à própria testa. Seja bem-vindo ao Notícias do Cão. Cada fato uma mordida. O STF no Brasil tem sido criticado por sua crescente influência política e interferência nos assuntos de outros poderes do governo. Na questão da liberdade de expressão e responsabilidade da mídia, o ex-ministro expressou preocupações sobre decisões judiciais recentes que responsabilizam veículos de comunicação pelas declarações feitas por entrevistados. Ele acredita que isso vai contra o princípio da liberdade de expressão e pode impedir o livre fluxo de informações. E nós tivemos a potencialização desse enfoque que acabou o Supremo sendo protagonista de inúmeras iniciativas. E chegando mesmo a normatizar certas matérias. Quando o Supremo, a não ser no mandado de junção, não tem poder normativo. A Justiça do Trabalho tem nos dissídios coletivos, de natureza econômica, né? E é muito ruim. Agora mesmo nós estamos aí diante de uma situação concreta extravagante. Extravagante porque o Supremo, pior do que havia na época do regime de exceção, ele se declarou competente para as ações penais relativas a 8 de janeiro. E quando não se tem envolvido, por enquanto, detentor da prerrogativa de ser julgado criminalmente pelo Supremo. Então, há algo que os cidadãos veem praticamente como uma forçação de mão para atuar. E o que ocorre é que não se tem um órgão acima do Supremo. E quando ele decide, não há quem recorrer, né? Então o desgaste decorre dele estar na vitrine, dele estar se expondo em demasia, inclusive com alguns atos que, a meu ver, discrepam da organização do direito, alguns atos de força, que nos vem da lei das leis, que a todos indistintamente submete o legislativo, submete o executivo, submete o próprio judiciário e o Supremo, que é o guarda maior dela. Nos vem que a liberdade de expressão é medula do Estado Democrático de Direito e que lei alguma, sequer lei, pode criar embaraço à comunicação, à veiculação de informações. O que ocorre quando o Supremo chega a esse extremo de responsabilizar o veículo de comunicação? Ele acaba inibindo. Isso não é bom em termos de dias melhores para o Brasil. O que cabe é responsabilizar. Se houver comprometimento em si do veículo de comunicação, o ofendido, considerada a injúria, a difamação ou a calúnia, ele pode entrar com ação visando responsabilizar o jornalista e também o veículo pelo dano moral, responsabilizar civil e criminalmente pelo dano moral sofrido. Mas fora isso, eu penso que é um verdadeiro retrocesso. Segundo a Constituição Federal, os poderes são harmônicos e independentes. Mas para que haja essa harmonia, é indispensável que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Não cabe ao judiciário invadir a área do legislativo, a área do executivo. O atrito decorre justamente disso, em que se parte para uma verdadeira substituição do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pelos nossos representantes, deputados federais e senadores, e há de haver o respeito. O judiciário é de início um órgão inerte. É preciso que ele seja provocado e formalmente provocado mediante uma inicial do processo, para que venha a atuar. Mas nos dias atuais não é isso que nós verificamos. Agora mesmo, com essa quase que avocatória, e se criticava muito a avocatória do regime de exceção, em que o Supremo podia pisar o processo, né? Se tem julgamento em bloco, se chegou ao ponto de levar para a sessão virtual processo crime para ser julgado.
quando não há, nós sabemos, a troca de ideias entre os componentes do órgão julgador. Isso é muito ruim. Isso só gera críticas considerado o próprio Supremo. As ações penais, se cabíveis, deveriam estar na primeira instância, mas vejo que os envolvidos são condenados. São condenados não só pelo crime de dano, que houve realmente dano praticado, como também por tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí a penação é muito severa, é muito drástica, né? Tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, a resposta para mim é desenganadamente negativa. O que nós tivemos foi uma manifestação popular com alguns baderneiros. E aí houve, como se costuma dizer, o estouro da manada, com um quebra-quebra. Mas não houve tentativa. Como tentativa de golpe sem o apoio das Forças Armadas, sem contar sem armas. Pois é, sem arma. Com bíblias. Parece que havia só uma pessoa com uma pequena faca, né? Sim. Eu nunca Não vi. ocorreu. O que ocorreu foi algo que realmente não se coaduna com a ordem natural das coisas, a começar pelo acampamento em área reservada ao Exército. Eu, comandante do Exército, poderia perder o comando, mas eu não permitiria o acampamento. E depois do acampamento nós tivemos aí as pessoas indo até a Praça dos Três Poderes e ocorrendo o que veio a ocorrer de todo lamentável, que foi a depredação dos prédios públicos. Passei pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral 3 vezes ante as renúncias verificadas de colegas a integrantes do Supremo. E sempre atuamos percebendo que o Código Eleitoral autoriza ao Tribunal Superior Eleitoral é a regulamentação de norma que não se mostre auto-aplicável. Não é a substituição de normas, não é a inovação no cenário normativo. Eu receio realmente que tenhamos aí um desdobramento pernicioso, além do retrocesso, repito, em termos de Estado Democrático de Direito, que é a repercussão nas impugnações que ocorrerão, considerado o certame. O certame é sempre algo apaixonado. Nós sabemos que quem disputa um cargo eletivo, né, entra de corpo e alma para vencer a eleição. E aí, claro que ocorrem desdobramentos, ocorrem agressões em si aos que são antagonistas no pleito eleitoral. Mas isso há de ser regido pela lei. E no país, somente cabe ao Poder Legislativo normatizar. Nós temos a exceção, eu já me referi a ela, do Tribunal Superior do Trabalho e também dos tribunais regionais eleitorais, que é o poder normativo, mas mesmo assim respeitado o figurino maior. Qual é o figurino maior? É a Constituição Federal, que precisa ser, pelos brasileiros e também por aqueles que têm o dever de guardá-la, precisa ser um pouco mais amada. Não vejo com bons olhos esse avanço do Tribunal Superior Eleitoral em inovar nesse campo, que é um campo praticamente incontrolável, que é o campo das redes sociais, em que a velocidade da notícia é incrível e se faz de uma forma muito abrangente. Evidentemente, não podemos nem pensar em voltar a um período do qual não temos saudade, o período da censura. E não há como, em si, antecipadamente, ter-se uma disciplina, e uma disciplina que acabe, inclusive, inibindo os veículos de comunicação, inibindo os cidadãos em geral. O Estado precisa deixar de pretender ser um tutor dos cidadãos. O Estado deve disciplinar as matérias que precisam de disciplina, o Estado deve atuar nos serviços essenciais, saúde, segurança, mesmo educação, mas sem essa atitude que eu apontaria como policialesca, que não é boa. Eu presido um instituto, que é o Instituto Uniceub de Cidadania, e nós fizemos uma vez um seminário aqui no Uniceub e discutimos
o problema da fake news. A fake news, a veiculação de matéria que não corresponde à realidade, é algo inafastável que não pode ser simplesmente sufocado em penada única. O que se tem é que se deve sobrepor à matéria que não é verdadeira à verdade dos fatos, e aí atuar, chegando, se for o caso, à responsabilidade, mas responsabilidade a ser promovida não pelos órgãos antecipadamente, responsabilidade a ser promovida pelo cidadão ofendido pela notícia que tenha sido veiculada e que tenha alcançado a respectiva honra. Fora disso, é retrocesso. É algo que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, é algo que não se coaduna com a Constituição que Ulisses Guimarães apontou como Constituição cidadã, que é uma belíssima Constituição, muito embora casuística. Para se ter ideia de como ela é casuística, a prescrição trabalhista, durante muitos anos, foi regida pela consolidação da lei do trabalho, mas se transportou naquele afã de ter-se realmente ares democráticos, e parece que não vivemos muito esses ares democráticos nos dias atuais, em que quase que surge a ditadura do judiciário, né? Não se coaduna em si com a Constituição Federal, mas inseriram nela o problema da prescrição trabalhista, né? É tema materialmente constitucional, não é apenas formalmente constitucional, porque tem a roupagem da Constituição Federal. A repercussão do que vem ocorrendo internacional é péssima. A liberdade de expressão é algo super positivo e é algo que é medula da Constituição Federal do Estado brasileiro, da nacionalidade. E receio que se chegue, como apontou o Cláudio Humberto há pouco, com essas medidas contra jornalistas, se chega a uma verdadeira inibição. Isso não interessa a nós, cidadãos brasileiros, não interessa a sociedade brasileira, ao contrário. Tudo deve ser exposto, as mazelas do Brasil precisam ser expostas para buscar-se correção de rumos. Agora vou repetir. As redes sociais não são passíveis de um controle a priori. O que se pode ter é a responsabilização, considerado crime contra a honra praticado contra este ou aquele cidadão. Agora, o homem público, ele está numa vitrine. E é importante que ele esteja numa vitrine de visibilidade total, para que o contribuinte possa acompanhar a atuação dele, o homem público, e fazer as críticas devidas. Somente se avança assim. Eu disse mesmo, eu não compreendo essa competência agora para o Supremo estar julgando a meu ver, de cambulhado, já se tentou julgar, inclusive, em sessão virtual, né? Esses cidadãos comuns que estiveram no movimento de 8 de janeiro, que foi um movimento revelando simples passeata, e depois tivemos a baderna, alguns baderneiros e o estouro da turba em si, né, depredando os prédios públicos. Não é o fato de o Supremo estar no ápice da pirâmide dos órgãos do judiciário que o levará a forçar a mão. Isso não pode haver. Nós aprendemos em nossas casas com os nossos pais que o exemplo vem de cima, e ele precisa dar o exemplo em termos de cumprimento da ordem jurídica. É fascinante observar como um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal traz à tona questionamentos sobre as práticas do próprio órgão ao qual dedicou anos de trabalho. Senti que mostrou algumas entranhas que, embora alguns conseguem ver, poucos conseguem ou podem falar. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.